Perfeito, pessoal. Finalmente, depois de algumas horas, ele copiou todos os arquivos para lá, tá certo? Então, vai uma dica aqui, pessoal, que é o seguinte, já aconteceu comigo de dar uma travada, por exemplo, ou a ferramenta não passar todos os arquivos por algum motivo ou outro, né? Então, você pode também, como eu já expliquei antes para vocês, tentar fazer esse procedimento direto, ou seja, você vir aqui selecionar os arquivos que você quer copiar, né? E, por exemplo, videoaulas, Moodle, uh, ferramentas, Moodle, selecionar todas elas, né? Mandar copiar elas e vir aqui para o FTP e mandar colar ela direto, certo? Vem aqui, botão direito, manda colar, também pode ser feito, tá ok? Então, de uma forma ou de outra você vai conseguir. Se você não conseguir, não estiver conseguindo, terá que entrar em contato com o administrador do provedor, do servidor, para ele lhe ajudar então a copiar os arquivos para o seu site, para o seu local de hospedagem, tá ok? Mas normalmente você consegue fazer. Então vamos ver se deu certo. Então vejo que aqui pelo Smart FTP a gente está vendo que foi já copiado para o diretório portal. Veja que nós temos aqui todos os arquivos copiados, admin, certo? Aqui, ó, então veja aqui que nós temos aqui onde é que está o portal. Vamos pegar por aqui. Tá aqui, né? Portal, vejo que tenho aqui tudo copiado, admin, user, admin, aqui ó. Tá tudo aqui, beleza. Vamos botar em ordem alfabética aqui ó. Admin, admin. Conferindo, entra no admin lá do provedor, tem todos esses arquivos aqui. Entra no admin aqui, tem todos os arquivos aqui, esses que foram copiados para lá, que estão dentro do videoaulas, tá certo? Então você pode conferir também aqui, entra aqui em portal, vejam que todos os arquivos estão copiados aqui, certo? Então estão prontos para mim instalar o Moodle na minha máquina, correto? Então é o seguinte, é uma coisa muito importante, pessoal, que eu percebo que o pessoal tem algumas dificuldades durante a instalação. Eu vejo pelos fóruns que tem por aí. É o seguinte, isso aqui é ocasionado porque alguns servidores, a maioria deles, estão em servidores com o sistema operacional Linux, tá certo? Então é o Linux que está por trás, então é preciso verificar se os arquivos e pastas estão em modo de leitura, gravação, enfim, se os arquivos têm permissão para serem visualizados, executados, enfim, tá ok? Então é o seguinte, como é que tu faz isso? Indo com o botão direito aqui do mouse, por exemplo aqui, install.php. Indo com o botão direito do mouse, nós temos aqui, ó. Bom, eu não vou gravar nada nele, então posso tirar aqui a opção de gravar. Mas o proprietário pode ler, né? O proprietário, o grupo e usuários podem ler esse arquivo aqui. Só que executar aqui, então, todos também podem executar, certo? Beleza. Vamos pegar aqui, sei lá, o index. Vejam que todos têm permissão de ler, só o proprietário tem a permissão de gravar, certo? Todos têm a possibilidade de executar, tá certo? Muito bem, então, seguinte, ó. Deixa eu fazer um exemplo aqui para vocês. Vejam que nós temos o nosso Informaticon aqui, né? Rodando, beleza. w.informaticon. A gente pode fazer o seguinte aqui, ó. A gente pode, vamos rodar o portal aqui, que é a nossa pastinha. Veja que se eu digitar aqui o IAD, ele vai executar então o portal IAD que está aqui, certo? Veja que executou, beleza, tá 100%, tá executando o portal IAD, que é o Moodle, certo? Se eu colocar aqui o barra ubra, vai executar então o IAD que está relacionado então, que é a parte de ensino à distância que eu implantei para a Universidade Ubra, tá certo? Então, abriu, certo. Agora eu vou voltar aqui, então agora vamos ver a questão então, do portal, que a gente acabou de copiar. Então vamos digitar aqui portal. Como eu não comecei o processo de instalação, ou seja, ele está ali, os arquivos, tá ok? Então ele identifica da seguinte forma. Deixa eu abrir aqui o IAD para vocês verem uma coisa. Ó. O IAD.
o EAD. Então, vejo que quando eu instalo a primeira vez, não existe esse arquivo chamado config.php. Então, por não existir o config.php, ele automaticamente começa o processo de instalação ele começa então o processo de instalação. Quando ele conseguiu configurar tudo, ele gera o config.php e o site abre-se normalmente. Agora no nosso portal aqui, ó, onde é que está o portal? Veja que eu não tenho config.php, então automaticamente ele deverá começar o processo de instalação, tá ok? Então vamos lá, vamos começar esse processo aqui. Então vamos aqui no portal, pressionamos a tecla Enter. Opa! Forbidden, you don't have permission para acessar portal nesse servidor. Muito bem, isso aqui significa então que você não tem permissão para acessar a pasta portal nesse servidor. É aquilo que eu estava falando para vocês sobre permissões. Então, se isso ocorrer, você deve se preocupar, você deve verificar se aquela pasta tem permissão, tá certo? Então, no caso, a pasta portal. Voltamos aqui, vamos clicar com o botão direito em portal, propriedades. Vejo que aqui eu não tenho permissão nenhuma. Então vamos dar permissão de ler, todos podem ler, todos podem executar. Só eu posso gravar alguma coisa. Vamos dar um OK aqui. Então vamos rodar aqui ele de novo agora. Vamos mandar atualizar. E show de bola! Olha só, pessoal, iniciou-se processo de instalação. Por quê? Porque agora o meu arquivo tem permissão. Você também pode fazer isso via Smart FTP. Então tu pode vir aqui, pessoal, por exemplo, tu tem uma determinada pasta aqui, clica com o botão direito, vai em propriedades, e aqui ó, o que você pode dar a permissão. Normalmente é 755, certo? Então aqui 7 significa que o usuário pode ler, gravar e executar. 5 quer dizer que o usuário, aliás, o grupo vai poder apenas ler e executar, mas não pode gravar, certo? E outras pessoas vão poder apenas também ler e executar, só não vão poder gravar. Então, por exemplo, se tu mudar aqui para o write, ó, aqui, ó, quer dizer, o grupo pode também gravar, ficou 775. Estão vendo aqui? Então vamos marcar, vamos supor que os outros pudessem apenas ler. Então, olha, 754 ou 750, ou seja, outras pessoas não podem nem ler, nem gravar, nem executar. Não poderiam fazer absolutamente nada. Então o default é 755. Então tanto faz tu fazer isso aqui. O bom de tu usar uma ferramenta que nem essa é que você pode clicar aqui onde diz aplicar alterações para este folder, subfolders and files. Ou seja, se tu tiver que fazer essa definição de 755 para todo o teu portal, então tu poderia simplesmente vir aqui com o botão direito, propriedades, e fazer isso aqui para todos, tá certo? Vejam que ele está 75 aqui, então se tu marcar aqui para todos os outros demais arquivos e pastas, então iriam ter esta definição 755, que significa então que o usuário pode ler, gravar e executar, os outros podem apenas ler e executar, mas não poderão fazer alterações, tá ok? Então, pessoal, vocês viram que ele abriu aqui normalmente, tá ok? Ele continua sem o arquivo config.php, porque aí ele identifica que ainda não foi instalado nada, tá certo? Depois de instalado, então ele gera um config.php, configurações de acesso a banco e tal, e depois então o Moodle estará instalado já em ambiente web, tá certo? Então, o nosso próximo passo agora vai ser o quê? Criar uma base de dados aqui na internet, tá certo? Você se lembra que a gente criou uma base de dados lá em ambiente local, né? Usando o PHP Admin. Então aqui agora a gente vai fazer isto usando o ambiente web. Então a gente vai ter que criar um banco de dados aqui na internet, não é lá no ambiente local como a gente tinha feito até este momento, tá ok? Então, pessoal, obrigado, até a próxima aula. Então a gente vai dar continuidade da instalação do Moodle agora sim em ambiente web. Um abraço, até mais, tchau!